Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Eu sou o professor Márcio, professor de Física do Estado. Hoje nós estamos com mais uma aula voltada aí para o segundo ano. Estamos na aula de número 18, com o tema de Energia e Desenvolvimento Sustentável. É a última aula dessa forma de nivelamento que nós estamos fazendo, né? A partir da aula 19, vamos aí entrar nos conteúdos do segundo ano propriamente dito. Caso você queira reassistir essa aula ou as demais aulas, elas vão estar disponíveis na internet através da plataforma Eduque e você pode lá assistir quando você tiver melhor, com um tempo mais brando, né, para você fazer seus estudos, fazer anotações, tá? Ou depois também, se você quiser reassistir a própria aula. Então vamos lá para a tela. Aula de número 18, Energia e Desenvolvimento Sustentável. Primeiro, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para a aula 17, a aula anterior a essa, né? A aula anterior a essa foi a aula com aquele tema ali, né? Consequências da má utilização de energia, né? Lá nós falamos o que acontece das formas boas, né, e das formas ruins aí, como ocorre a utilização de energia, né? E esse gráfico que está na tela aí, em forma de pizza, ele é um gráfico que foi colocado na aula passada. Então, na aula de hoje, é um complemento da aula passada. Então, algumas informações já estão lá, até as próprias figuras eu reaproveitei. Então, para a gente ser mais eficiente aqui com o nosso tempo, eu sugiro que você assista a aula 17, se você puder, futuramente, através da internet, tá? Vamos lá, então. Esse gráfico, pessoal, em forma de pizza que está na tela aí para vocês, ela é a matriz energética mundial, ou seja, são a distribuição da energia de acordo com o consumo dentro de todos os países. Claro que tem um país que utiliza mais uma forma de energia, por exemplo, o Brasil predominantemente utiliza a energia hidrelétrica, mas há outros países no mundo, e aí quando faço a média de todos esses países, vendo ali a verificação da usina, da matriz energética, dá aí o que vocês estão acompanhando com a gente na tela. Então, nós temos lá que 26,9% ainda é o carvão, 31,5% é o petróleo, né? Como o tema da aula de hoje é o desenvolvimento sustentável, então significa o quê? Esses combustíveis, essas formas de energia que estão em azul e em vermelho, que são a maioria, né? Se você somar ali vai dar mais de 50%, você não tem um desenvolvimento sustentável, porque essas formas de energia, além de elas não serem renováveis, elas são muito poluentes. Então, a recomendação, inclusive por tratados internacionais, né, por políticas públicas, é em defesa do meio ambiente. Então, nós temos ali que aumentar a coluna, por exemplo, que está em verde, né, que é o gás natural, né, a biomassa, né, a energia hidráulica, né, que são as hidrelétricas, e outras formas de energia ali que somente 2%, né, que se fosse espalhar ali, distribuir, seria frações, né, mínimas, 0, alguma coisa, por exemplo, de energia solar. Então, o mundo inteiro recebe energia de várias formas, pessoal. Alguns países mais do petróleo, alguns países mais de hidrelétricas, outros países mais com energia nuclear, mas para que todo mundo, o mundo inteiro, né, consiga aí resguardar a saúde do planeta, né, prevenindo ali o aquecimento global, prevenindo aí, por exemplo, que ocorra ali o que aconteceu em Vênus, né, que o planeta ficou muito quente por causa do efeito estufa. Então, o desenvolvimento sustentável é isso, pessoal, você aumentar as fontes de energia renováveis, que elas não agridem tanto o meio ambiente, para que você consiga ainda desenvolver. Então, sempre tem esse dilema, né, no desenvolvimento com o equilíbrio do meio ambiente. Vamos lá, passar para o próximo slide. Então, conforme o azul e o vermelho aqui são utilizados, pessoal, vários poluentes aí são colocados na nossa atmosfera, né? E isso aí vai para o céu, né, para o ar que nós respiramos, né, e consequentemente tem alguns efeitos químicos, né, que geram complicações, né, por exemplo, a própria chuva ácida, né, você está num céu totalmente poluído, a água vai poluir até a nuvem
que está ali com uma água armazenada na forma de vapor, né? E aí, quando for ocorrer a precipitação, né, que é a chuva, vai ocorrer ali, a água já vai descer poluída, né? E aí vai manchar uma série de problemas. Também vai causar alguns problemas, inclusive respiratórios, né? Principalmente em crianças e idosos, né? Você vai ter esses problemas respiratórios por causa da poluição em grandes centros urbanos, né? Uma imagem aí da Revolução Industrial, também coloquei na aula passada, tá? Claro que não é uma imagem real, né? A Revolução Industrial ainda era em preto e branco as imagens. Essa imagem é de um joguinho que eu gosto muito, que é o Assassin's Creed, que é possível você reviver a Revolução Industrial, né? Então, lá em Londres, na primeira Revolução Industrial, era muito poluído, porque eles utilizavam principalmente aqui, ó, a parte que está em azul, né? O carvão mineral, né? O carvão mineral é o carvão, né? A madeira, né? É torrada lá. E aí, pessoal, como formas de energia alternativa, temos aí o sol, né? Energia solar, muito limpo, muito renovável, né? Você só precisa comprar. Hoje tem empresas, né? Nós evoluímos o suficiente para que empresas privadas consigam instalar isso para você, né? Tem também energia eólica, né? Que proveio aí da evolução do moinho, né? Existia um moinho, né, de vento, né, que era utilizado o movimento das hélices para moer grãos de trigo, arroz, farinha, né? E aí depois instalou-se um gerador, né? E aí virou um aerogerador. E aí, pessoal, eu chamo a atenção para vocês do que é o desenvolvimento sustentável, né? Resumindo assim, conceitualmente, é o equilíbrio entre o desenvolvimento e o equilíbrio entre o desenvolvimento, e a preservação. E aí eu coloquei para vocês o conceito, a definição, né? Não é o conceito. Qual é a diferença entre definição e conceito? Definição é o que por exemplo, nos livros. Conceito é uma coisa que você internalizou ali, você guardou para você. E a definição que tem na maioria dos livros do desenvolvimento sustentável é que o desenvolvimento sustentável é o equilíbrio ali para suprir as necessidades da geração atual sem comprometer as necessidades da geração futura, né? E aí, pessoal, eu trouxe aqui uma jovem muito famosa por protestar, né? Ela era uma criança quando surgiu, né? Hoje em dia ela tem 18 anos, o nome dela é Greta Thunberg. Quando ela apareceu, ela protestava, ela é da Suécia, né? Ela protestava por situações climáticas, né? Com ali bem jovenzinha, entendeu? Tipo, da idade dela, estava querendo brincar na rua, jogar bola, né? Jogar peteca, e ela já estava protestando contra o clima, né? Tem algumas falas dela na ONU, em conferências do clima, né? Que ela representa esse conceito, essa definição de desenvolvimento sustentável, porque a geração dela vai arcar com as consequências, seja elas boas ou ruins, né? Das escolhas que nós fizemos agora, que nós estamos fazendo, assim como a geração anterior fizeram as escolhas que nós estamos aí lidando com elas agora. Então, a Greta Thunberg, ela representa aí, na minha opinião, a definição de desenvolvimento sustentável atualmente, tá? Ela foi candidata, inclusive, a ganhar, recebeu o Nobel da Paz por 2 vezes, né? 2018 e 2019. Ou foi 2019, 2020, mas foi 2 anos seguidos, né? Eu sei que 2019 está incluso. Então, vamos lá. E aí eu trouxe aqui algumas figuras, né, que representam o desenvolvimento sustentável. A primeira que eu falei para vocês tá bem representada aí, ó, a relação entre desenvolvimento e preservação, ó. O que está dizendo ali na tira, meu filho, um dia isto será seu. E aí a terra ali já está se despedaçando, né? Já está se acabando. Os recursos naturais ali já estão se esgotando. Pessoal, essa parte aqui é muito interessante, ó. Esse tema aqui, ó, é muito levado em consideração na ficção científica. Então eu trouxe aqui 2 filmes, né? Um mais recente, né? Esse daí tenho certeza que a maioria já viu, né? O último filme aí dos Vingadores. E esse filme aqui um pouquinho mais antigo, da trilogia
Anjos e Demônios, Código da Vinci, e aí esse é o último filme, né, que é o Inferno, com Tom Hanks, né? São filmes muito bons, mas o que eles têm em comum, né? O que esses dois filmes têm em comum? Então, esses dois filmes têm em comum a mesma ideologia. Qual era a ideologia do Thanos? É exterminar metade da raça humana, com uma espécie de sorteio, para que a outra metade pudesse viver com os recursos da Terra, né? Porque, segundo ele, ao longo do tempo, né, iriam faltar recursos, iria gerar pobreza, né? Então ele tinha uma espécie de seleção ali para escolher quem iria usufruir dos recursos naturais de uma maneira que aleatória, né? E isso é reproduzido no mesmo filme do Tom Hanks, né, no Inferno, só que lá é uma situação parecida que nós estamos vivendo agora, né? Espalha-se um vírus, né, pelo menos é planejado para que um vírus seja espalhado, causar uma pandemia, né? Tanto é que eu não vou dar muito spoiler, né, porque se alguém se interessar em ver o filme, mas ele quer causar uma pandemia, né? Planeja lá de soltar um vírus mortal no aeroporto para as pessoas irem migrando para as várias partes do mundo. Olha só que coincidência. E aí esse vírus iria matar metade da população para que a outra metade pudesse viver com os recursos da Terra, né? Então olha aqui como está tudo interligado, pessoal. Como esses conceitos que eu mostrei para vocês aqui estão todos interligados. Olha uma sugestão de filme para você, né? O filme Interestelar, embora seja um filme na maior parte dele no espaço, né? Esse filme eu indico para vocês porque aconteceu o que o Thanos não queria, que a pessoa que fez o vírus aí no filme Inferno não queria. A Terra esgotou os recursos, não tem mais como, e eles procuram planetas candidatos para que a população humana possa ir, né? Possa continuar a sua vivência ali, só que no espaço agora, porque a Terra já não é mais habitável, não tem mais recurso para todo mundo. Então, muito bom esse filme, né? Uma trilha sonora maravilhosa, indico para você assistir, se você puder. Então, vamos finalizar a nossa aula, né, com uma parte bem simples aqui de completar as lacunas, né? Então, aí a primeira palavra ali, ó, foi importante para fonte de energia para a primeira revolução industrial. Então, falei aqui na aula, né, qual era o principal combustível na revolução industrial, que era o carvão. Então, ali só a alternativa A e a alternativa D são candidatas, né? A B e a C e a E ali começa com petróleo, né? Então, já posso descartar. Atualmente, as maiores reservas estão localizadas no hemisfério, pontinho, né? É um dos principais responsáveis pela carvão, pessoal, a poluição é responsável pela chuva ácida. Então começa com carvão e termina com chuva ácida, né, pessoal? Não precisa nem saber o hemisfério ali, mas a nossa alternativa ali é a letra A, né, conforme nossa aula aqui. Então nossa aula chega ao fim, pessoal. Peço que você continue nesse projeto, assistindo as aulas de forma remota, pela TV. Caso você queira reassistir essa aula ou as demais aulas, acesse a plataforma Eduque. Até breve.